E pasmem, as primeiras testemunhas da ressurreição foram representantes dos sacerdotes, os soldados. Eles viram primeiro do que todos que eles estavam no turno vigilando o túmulo. E eles, quando viram, correram direto para o templo e disseram que Jesus voltou a viver. Os sacerdotes tiveram tanto medo e acreditaram que tremeram, que deram dinheiro em um vulto absurdo para que os soldados não contassem aquilo. Muito pelo contrário, disseram que Jesus continuava morto e que os discípulos entraram no túmulo e roubaram o corpo dele enquanto eles dormiam. Um soldado de elite de Roma não dorme serviço, porque se dormisse a cabeça rolava. Eles aceitam a proposta e aumenta a mensagem do escândalo, dizendo que Jesus continuava morto. Aí os discípulos estavam dispersos, porque não haviam assimilado. O bonito é que Jesus não desiste do investimento. Se fosse eu, talvez desistisse. Mas ele vai em busca de um por um. Só não recupera ajuda porque ele tirou a própria vida. Mas ele não desiste de Pedro, que negou. Ele não desiste de Tomé. Ele reúne todos e diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vão continuar pregando o que eu ensinei. Olha a proposta. Os discípulos viram ele subindo aos céus. E os anjos vêm, vê a perplexidade e diz: por que vocês estão perplexos? Este Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Agora, como continuar pregando? Que para os judeus era escândalo. E com os soldados divulgando, os soldados representavam os dominantes. O poder religioso, o poder político, o império, o poder judicial, o sinédrio, e o poder acadêmico, os escribas. Os soldados, em nome dessas autoridades, espalhavam que Jesus continuava morto. E agora, quem vai continuar pregando o evangelho de escândalo? Os ignorantes, que não tinham nem dinheiro para se hospedar, estavam escondidos com medo da represália num lugar chamado cenáculo. Você acreditaria mais em quem? Nos representantes do sacerdote, que segundo a lei era a voz de Deus, ou num grupo que eles consideravam miserável, indigentes do norte, de onde não vinha nada que prestasse? O Espírito Santo vem e não vai no meio dos catedráticos, porque no templo já não tinha mais espaço. Você está entendendo porque Jesus, em vez de ir para o templo, foi para o deserto, para João Batista? Porque João Batista naqueles dias era o verdadeiro, o único limpo sumo sacerdote que podia passar o sumo sacerdote para Cristo. Pode olhar que ele vem de uma geração sacerdotal, do 8º turno de Abias. Aí agora o Espírito Santo vem, e os incapazes agora são encorajados a continuar divulgando a mensagem, o evangelho da cruz. E o evangelho da cruz era que Jesus estava vivo. E olha o desafio: quando Roma aderiu à morte de cruz, era para punir escravos fugitivos e revoltosos vencidos. Para os romanos e os judeus, Jesus criou revolta, a irritante. Ele era uma pedra de tropeço, era um laço. Então eles tinham Jesus como revolucionador, e quando venceram, a mensagem da cruz dizia: não só para ele, mas todos que continuassem pregando a mesma mensagem que aprendeu dele, seria morto do mesmo jeito. Mas agora, impulsionado pelo Espírito Santo, eles entram em Jerusalém, porque a mensagem era: vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia,
Samaria e até os confins da terra. Confins quer dizer extremidade, até a última fronteira do mundo. Este evangelho vai ter que ser levado. Eles vão sacudir Jerusalém. Quando eles sacodem Jerusalém, pregando o evangelho de escândalo para os judeus, acontece milagres. A primeira mensagem da cruz, talvez o pastor Eliseu, qualquer um de nós, na nossa cultura perfeccionista, não dava oportunidade para aquele crente pregar. Porque Pedro tinha desistido e dito que não conhecia nem Jesus, nem da Galileia era. 60 dias depois, aproximado, é recuperado, agora cheio do Espírito. Quando os doutores vê o cenáculo fazer barulho, olha se não é um escândalo para eles. Cerca de 120 crentes começa sem diploma, sem estudo, falar em idioma, 17 idioma simultâneo, dando glória a Deus, falando da mensagem da cruz. Eles ficaram loucos e disseram: de onde vem esse barulho? Do cenáculo. Quem está lá? Os galileus. Mas eles não são indoutos, eles não têm conhecimento. Como nós estamos ouvindo eles falam na língua do nosso país. Vamos lá. Quando chegam lá, ficam pasmos. A Bíblia diz que eles se maravilhavam pelo que viam e ouviam de lá de dentro. Olha que não era pouca coisa. Aí é quando os doutores, aquela cúpula que era formada na mesmice, disseram: tão bêbado. Agora olha, o crente que há 60 dias desviou, até espraguejou. Ele cheio de Deus diz: quem vai pregar a primeira mensagem de escândalo sou eu. Pedro vai para frente e prega a mensagem da cruz, da ressurreição de Cristo. Nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas aceitando a mensagem do evangelho. Sacodem Jerusalém, joga na prisão, mas não parava a mensagem da cruz. Era escândalo para eles, mas o poder de Jesus ia superando. Esta é a mensagem de evangelho, gente. Evangelho é o ensino de Jesus, os ensinos de Jesus. Por isso que é dito o evangelho de Jesus, porque existia outros ensinos. Aí agora a única alternativa é usar o intelectual. Ora, se você pegar um crente leigo, coloca ele diante de um filósofo, um doutor, não dá um dia, ele tira a fé do leigo. Eu digo porque eu tenho muitos amigos que estudaram, começaram a fazer filosofia e abriram mão até do ministério. É comum na mente humana. Aí eles são ignorantes, são leigos, e a mensagem é de tropeço. Então vamos usar o intelectual. E quem é a melhor pessoa? Que já estava com canudo, doutor Saulo. Então nomeia ele, pela sapiência que ele tem. Gamaliel assina o currículo. Da idade dele ninguém é melhor do que ele. Sabedoria em pessoa. Eu antes de ontem, cheguei em um hotel em Goiânia. Preguei esses 2 dias lá, em uma cruzada. Quando eu cheguei, chegou um senhor comigo. Só que a gente só saudou: bom dia, boa tarde, boa tarde. Quando eu saí hoje, ele saiu no mesmo horário, olhou para mim e riu. Eu disse: estamos saindo juntos. Ele disse: é. Enquanto fazíamos o check-out, fomos conversando. E ele perguntou se eu veio a trabalho. Eu digo: vim pregar numa cruzada, sou pastor. De qual igreja? Assembleia. Ele disse: eu sou funcionário federal. Eu trabalho no Ministério da Estratégia. Ele disse: eu sou responsável pelo uso da cadeirinha, pelo cinto. Ele é top lá dentro. Ele é formado nisso, naquilo. Ele falava e eu caí o queixo. De tanta formação que o homem tinha. Agora Paulo era melhor do que ele na lei de Moisés. Porque Gamaliel diz que da idade dele não tinha ninguém que entendesse melhor do que ele. Então nomeia ele com poder judicial e sacerdotal para parar essa raça que escandaliza. Para Paulo o evangelho era um escândalo.
Aí ele vai atacando o quê? A adolescência. Vai prendendo o crente com as suas famílias, com os seus filhos. Vai fazendo muitos desviares da fé. Porque prendendo os pais, os adolescentes temiam e não ia continuar futuramente. Ele vai consentindo na morte de homens como Estevão. E vai perseguindo a igreja, que exceto os discípulos, mas certos apóstolos, os crentes fogem de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que por onde eles passavam, iam pregando o evangelho de escândalo para os judeus, mas era a mensagem da salvação. Aí a notícia chega que o evangelho está perturbando Damasco. E o doutor Saulo vai para lá com raiva. Antes dele chegar em Damasco, um brilho do céu desce, que brilhava mais do que o sol ao meio-dia. E ele já cai com a cara no chão, com toda a sabedoria. E só tem o direito de questionar: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. O bonito é que para ele, Jesus, a mensagem dele não tinha valor, era escândalo, ele era uma pedra de tropeço. Você vai ver muito isso no Novo Testamento. Aí Jesus agora, ele mesmo conta em Atos, que Jesus fala em grego com ele, ou em hebraico. Qual era a diferença? 4 idiomas prevalecia. O aramaico, que era a língua do povão, dos pobres, de todo, isso aprendia em casa. Era o grego, que era a língua oficial dos documentos. Era o latim, que era a língua do império. E o hebraico, que era a língua litúrgica dos doutores. Aí agora Jesus vai mostrar ele quem é. Ele diz, ele falou em hebraico, não era todo mundo que entendia isso. Ele falou em hebraico e o doutor só teve direito de cair no chão, perder a vista e já chegar em Damasco, crente, aceitando a mensagem do escândalo, e agora vai orar 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. Aí Jesus vai lá em Ananias e diz, eu ceguei um rapaz que vinha aí. Como é o nome dele é Saulo, ele está no endereço tal. Vai lá orar por ele, para ele curar, e eu restaurar a visão dele. Agora chega aquele crente, sem diploma, sem anel, cheio do Espírito Santo, pregar um evangelho de escândalo para os judeus. Aí quando Ananias estende a mão, eu acho lindo que ele desconsidera o doutorado. Eu estava pregando em uma reunião só de doutores, e se você não tiver cuidado, você tem que chegar primeiro e dizer, Pai do Senhor, doutor, PhD, para depois dizer, irmão. Ainda corre o risco dele não responder se falar irmão. Aí Ananias já chega desabochando, já entra, não chama nem doutor Saulo, diz, irmão Saulo, o Jesus que te pegou lá atrás me mandou aqui. Eu vou orar por você, você vai ser curado e vai ser cheio desse espírito de poder que Jesus, ele ora, o doutor é curado, quando se levanta, Jesus deixa comigo Ananias, e o doutor sai cheio do Espírito Santo de Deus, falando línguas estranhas, e agora vai pregar o evangelho de escândalo. Que evangelho lindo. Os pais perderam o investimento. Gamaliel decepcionado, porque o melhor aluno, só o evangelho de Jesus arranca o judaísmo da vida daquelas pessoas. Agora ele vai para o anonimato. Aí o evangelho, veja que nem os judeus, Pedro, Tiago, acreditava que nós gentios fôssemos alcançados. Pedro profetizou, mas não imaginava. Capítulo 9, Paulo se converte e sai de cena. Capítulo 10, Pedro está orando e Deus aparece e manda ele em Cesareia, que lá tinha um homem gentio que precisava ouvir a mensagem do evangelho. Ele vai contra a vontade. Quando chega na casa de Cornélio, primeira coisa que ele diz não é saudar. Vocês sabem que nós não podemos entrar na casa de gentio nem falar com vocês, mas eu estava orando e Deus me mandou aqui falar de Jesus, da mensagem da cruz.
Quando ele está falando, o Cornélio tinha juntado a família e os amigos. Aí enquanto ele pregava, o Espírito Santo vem e sacode os gentios com o poder de Deus. Aí Pedro arregala os olhos e diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, até os gentios. Aí esse evangelho de escândalo para os judeus chega em Antioquia, região síria. Quando chega lá, os gentios pegam fogo na Antioquia. A notícia chega em Jerusalém. Os gentios de Antioquia estão pregando mais do que nós. Estão pegando fogo. E já tem uma comunidade grande lá. Aí a convenção em Jerusalém decide: vamos mandar um pastor para lá. E escolhe Barnabé. Quando Barnabé chega em Antioquia, vê o poder de Deus caindo. E diz: gente, é coisa demais para mim presidir. Eu vou ter que ter um auxiliar. E lembra de quem? De Saulo. O Saulo é bom nisso. Aí vai procurar Saulo. Quando encontra, ele diz: Saulo, eu agora sou presidente de Antioquia e eu preciso de você lá comigo. O Saulo diz: eu já sabia, Jesus já tinha me mostrado isso, eu vou agora. Quando ele chega em Antioquia, ele vai pregar o evangelho diferente de Jerusalém. Eu não tinha coragem. A convenção determinou: o evangelho que tem que ser pregado é o da circuncisão. Quem se converter tem que circuncidar, ligando a graça à lei. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, chega em Antioquia e vai pregar o evangelho da incircuncisão, que não precisava cumprir a lei, porque o evangelho da graça, ele dizia: a lei coloca a espada no pescoço, mas a graça tira a espada do pescoço e enche o homem do... Você é livre! Dali, capítulo 13 de Atos, ele vai para a região da Ásia Menor, pregando o evangelho de escândalo que ele reprovava. E Jesus vai salvando. Termina a primeira viagem na região licaônica, difícil, mas uma igreja é aberta lá. Agora olha o que acontece quando ele prega em Lídia. Em Listra, um adolescente vê Paulo pregar e é cheio do poder. Capítulo 15, Paulo volta para Jerusalém para defender os gentios. Capítulo 16 é a segunda viagem, para fortalecer os irmãos da primeira viagem e dizer o que foi decidido na reunião, que eles agora estavam livres, não precisavam circuncidar, podia viver a plenitude do poder de Deus. Quando ele chega em Listra, os irmãos dão testemunho de um adolescente chamado Timóteo. E os irmãos dizem: Paulo, lembra daquela mensagem que tu pregou aqui e o coxo levantou? Lembro. Tinha um adolescente aqui, Paulo, que viu e foi tomado pela chama do Espírito. E ele está pregando em Listra e em Icônio, uma distância de 100 quilômetros de uma cidade para outra. Ele está tocando fogo lá e cá. Ele está tocando fogo lá e cá, pregando o evangelho que tu prega. Capítulo 17. Paulo está na região da Frígia e é proibido de pregar o evangelho pelo Espírito Santo. Aí ele vai para a cidade marítima de Troade e vai dormir lá, sem entender, esperando a vontade de Deus. Ele, Timóteo e a Silas e uma comitiva. Aí à noite vem uma visão: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele disse: é a hora de levar a mensagem aos gregos. Ele no outro dia parte direto para a região da Macedônia, porque você vai ver na Bíblia Macedônia e Acaia. Essas duas regiões formam a Grécia, no continente europeu. Aí a primeira região que ele chega é Macedônia. E ele vai pregar em Macedônia, mas primeiro ele passa em Somatraia e Neápolis. Ele passa e chega em Filipe. Quando ele chega em Filipe, era uma região grega.
porque era uma região grega dominada por Roma. Então é uma região grega e Roma dominava, por isso que é chamada grega romana. Aí quando ele chega em Filipe, ele vai pregar, vai orar, e orando, alguém está de olho nele, e ele tem a oportunidade na beira do rio de pregar o evangelho, que para os judeus era escândalo, mas para os gregos era loucura. Por que loucura? Escute o que eu vou dizer. Por que loucura? Os gregos achavam, os gregos eram o berço da civilização, eram homens livres, pensadores, e seguiam algumas doutrinas. Doutrinas como dizer não, que a Bíblia chama de estoicos, os seus seguidores, e de epícuros, que a Bíblia chama de epicureus. Qual era a filosofia que a grega vivia antes de Jesus? A felicidade máxima você tem que viver, mas não interagia com a vida após a morte. Por quê? Os romanos, que era dominante, entenda isso, os romanos buscavam a felicidade máxima na derrota dos outros, na morte. Por isso que você vai ver arena, leões, você vai ver isso tudo acontecendo lá na região. Você vai ver que eles matavam. Quando um perdedor vencia, o imperador ficava de pé, e a multidão, era mesmo que ser um gol hoje, para que torcia pelo cubre, vibrava, e o imperador ficava, se ele fizesse assim, era o ápice da alegria, que dizia morte, e o vencedor tinha que matar. Ali era o ápice da felicidade dos romanos. Já os gregos não. Os gregos buscavam a felicidade no que eles possuíam. Se eles só tinham um copo d'água, a felicidade é nisso aqui, que é tangível, é palpável, é visível. Só que isto era a arte de viver, que essa filosofia ensinava. E depois da morte não tem mais nada. Aí Paulo agora vai para a Grécia pregar um evangelho de loucura, que fugia do raciocínio humano. Loucura, no nosso dicionário, é fora da razão, é fora da razão normal, é sobrenatural. Aí Paulo vai pregar um evangelho que a felicidade máxima é invisível e está depois da vida. Você agora vai entender porque ele prega lá futuramente, dizendo: se eu esperar em Deus só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque a felicidade que Paulo vai pregar agora era um evangelho de loucura para os gregos, porque fugia da razão. Mas ele chega em Filipe, aí o evangelho de loucura para os gregos toma a primeira vida. Uma empresária chamada Lídia, do rumo do tecido, ela se converte. A segunda pessoa é uma grega endemoniada, ele expulsa o demônio e ela aceita Jesus, o evangelho de loucura. Ele agora prega lá também na cárcere, e agora não é só um, a família inteira do carcereiro aceita o evangelho, que para ela é loucura, mas para nós é poder de Deus. Por causa deste evangelho ele é expulso de Filipe, e de lá, região Macedônia, ele vai para a região da Acaia. A região de Acaia comportava Tessalônica, Bereia, Atena e Corinto. Ele prega em Tessalônica, e o problema é que ele prega o evangelho da loucura, ressurreição. Por isso ele é expulso. Ele vem para Bereia. Bereia, ele prega, e os bereanos conferem, e lá aceitam o evangelho que eles tinham como loucura. Aí de lá ele vai para Atenas, e Atenas, capítulo 17, ele vai para o meio da rua em um dia e fica espantado, porque via altares em cima e embaixo de altares, e o povo adorando. Mas ele encontra um altar que tinha um nome: ao Deus desconhecido. Aí nesse altar ele vai pregar o evangelho, que para os gregos é loucura. Diz a história que antes de Cristo houve uma pandemia incurável na Atenas. Em Atenas eles invocaram todos os deuses da mitologia e eles não puderam libertar. Aí clamaram a um Deus desconhecido, e o Deus desconhecido manda a pandemia ir embora. Aí levanta o altar ao Deus que a gente não conhece. Ele pega e diz: eu conheço esse Deus que vocês não conhecem. Foi ele que mandou Jesus, morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar.